Muito boa noite, hoje é dia 28 de outubro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar sobre o encontro, claro, do Lula com o presidente Donald Trump, da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, do projeto de lei inacreditável da Prefeitura de Porto Alegre para multar catadores de lixo e do indiciamento da ex-secretária de Bem-Estar Animal de Canoas, acusada de matar quase 500 animais em mais ou menos 6 meses. A gente já falou disso antes aqui no Andei Pensando. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou alguma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje, porque tem assunto. O encontro entre Lula e Trump foi, sim, um bom sinal para desespero de boa parte da direita brasileira. Eu não vou perder tempo aqui do programa fazendo uma análise política da coisa toda, porque isso aí já tem de monte. Eu acho que o que importa hoje é a gente tentar entender as perspectivas econômicas desse encontro. E como disse a minha colega de GZH, Jane Guerra, a gente ainda está longe de ter qualquer previsibilidade no comércio global. E vamos concordar, né, gente? Nenhum empresário gosta de fazer negócio sem saber exatamente o dia de amanhã. Foram quase 50 minutos de conversa. O Itamaraty saiu dizendo o que interessa, que agora existe um cronograma, uma mesa de negociação e, por enquanto, nenhum constrangimento, o que com Trump e Lula já é um milagre. Lula pediu a suspensão das tarifas de 50% enquanto durar a discussão e ouviu um vamos ver, o que também não é de todo ruim, considerando o interlocutor. O presidente brasileiro também argumentou que a taxa é injusta, já que o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então não tem nenhum déficit para equilibrar. Trump, no entanto, continua dizendo que os motivos são justos, né, para nos tarifar. No melhor dos cenários, vem uma solução aí intermediária, uma tarifa menor, uma lista de isenções maior e menos sobressaltos, né, para os dois lados. Mas tem um detalhe que não pode ser ignorado. O comércio ele é todo interligado. A conversa com o Brasil também depende do humor das negociações com a China, por exemplo, que estão aí se arrastando há meses. As duas maiores economias do planeta não querem ficar sem produto, sem mercado, sem crescimento, mas cada uma acha que pode ganhar mais tempo. Outra análise muito boa da Jane Guerra é de que o Trump, como presidente, age como ele agia nos negócios, sempre alavancado. Ele opera com déficit, arrisca muito e faz promessas maiores do que consegue entregar. Então é uma economia política de risco onde o lucro pode sim ser muito alto, mas sempre tem a chance de quebrar, como ele próprio já quebrou várias vezes nos negócios também. E aí que está o dilema brasileiro, né? Negociar com quem trata a diplomacia como um investimento de curto prazo. O Lula tentou equilibrar a conta com um discurso mais pragmático, sem palanque, e foi bem, se saiu bem. Mas ainda vai levar tempo até que esses bons sinais virem resultados concretos. Então, por enquanto, fica o saldo. Um encontro maduro, sem vexame, uma porta aberta, mas assim como na Bolsa de Valores, né, porta aberta não é sinônimo de liquidez. Agora, um detalhe importantíssimo disso tudo, mais doméstico, né, o engajamento. Em 2021, o Lula postou uma foto de sunga do lado da Janja. A imagem quebrou a internet. Foram 65 milhões de visualizações, 4 milhões e meio de menções, quase 20 milhões de curtidas e 7 milhões de compartilhamentos. Era o recorde de engajamento do presidente até então, só que a foto com Trump ultrapassou praticamente todas essas marcas. Foram 72 milhões de visualizações, 22 milhões de curtidas e 7 milhões e meio de compartilhamentos. A maior parte das menções, de acordo com a pesquisa, foram positivas. É um sinal claro do que vem por aí para 2026, né? E mais uma vez o Rio de Janeiro acordou sob fogo cruzado. Dessa vez uma mega operação nas comunidades do Alemão e da Penha reuniu 2.500 agentes para tentar prender 100 integrantes do Comando Vermelho. Um cenário de guerra mesmo. As imagens são muito impressionantes, aquelas guerras que a gente vê bem longe daqui. Muita gente foi morta, muita gente. Até a hora que eu fiz esse roteiro, pelo menos 18 pessoas tinham sido mortas. Tem 25 presos, mais ou menos, e pelo menos 13 inocentes baleados. É a maior ação desse ano no Estado, e talvez a mais simbólica do país, desde aquela operação aqui em São Paulo, em setembro, contra o PCC, na Avenida Faria Lima. Naquela ocasião, o foco era o núcleo financeiro da facção, né? A lavagem de dinheiro,
os CNPJs de fachadas, fintechs, etc. Agora, no Rio, o alvo é o braço armado do Comando Vermelho, é o território mesmo, a ocupação de fato. Duas frentes diferentes de um mesmo problema, né? Um Estado que precisa mandar recado de autoridade, mas sempre acaba respondendo ao fogo com mais fogo, sem acabar com o domínio das facções e nem das milícias. Diz o secretário de Segurança do Rio que teve planejamento, teve pesquisa, mas a imagem que fica é a das barricadas em chamas, dos bandidos usando drones com explosivos, das escolas fechadas, das linhas de ônibus desviadas, né? Quando uma operação afeta diretamente quase 300 mil pessoas, é um sinal de que o Estado está entrando em lugares onde há anos ele só entra assim mesmo, de fuzil e punho. E também um atestado da falência geral da gestão da segurança pública, né? É preciso combater essa gente, é claro que é. Mas o Brasil já viu essas cenas milhares de vezes, a operação que vira guerra, a guerra que não muda nada e o nada que vira rotina. O Comando Vermelho segue se expandindo, o PCC segue operando e o cidadão segue recolhido entre o som dos tiros e o silêncio dos poderosos. Agora, chama atenção que essas operações cinematográficas, né, estejam acontecendo todas agora, a menos de um ano das eleições do ano que vem. A última pesquisa Quest sobre as preocupações do eleitorado indicam que segurança pública é a maior preocupação do brasileiro disparado. 30% das pessoas dizem que esse é o maior problema do país. Então é preciso levar isso em conta também, para a gente entender todos esses movimentos. Do Rio a gente vai para a Prefeitura de Porto Alegre, que conseguiu a proeza de escrever um projeto de lei que multa a pobreza. Gente que passa o dia revirando lixo atrás de latinha, de papelão, de vidro, gente que faz o trabalho que o poder público não dá conta de fazer, agora pode ser tratada como criminosa. O projeto diz que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana vai ser o titular exclusivo do manejo dos recicláveis e vai poder apreender o material e até o carrinho do catador. É como se o problema de Porto Alegre fossem os que sobrevivem do lixo e não os que produzem o lixo em escala industrial ou o setor público que não recolhe e nem trata os resíduos como deveria. A multa é de R$ 8.300 para quem cata lata. Enquanto isso, de acordo com o mesmo projeto, uma construtora que deixar a calçada coberta de sujeira vai pagar R$ 1.000. O que isso diz, né, sobre as prioridades de uma cidade? De acordo com o departamento, a ideia é incentivar a formalização, mas existem 17 cooperativas contratadas pela prefeitura com cerca de 500 pessoas. Enquanto isso, só de catadores informais tem mais de 7.000 nas ruas, ou seja, a conta não vai fechar. E quem não tiver como se formalizar vai virar alvo de fiscal. O diretor do departamento chegou a desafiar, disse, me apresenta uma lista com 1.000 catadores que queiram ser contratados. Talvez a pergunta certa fosse outra, né? Quantos a prefeitura está disposta a contratar? E pagando quanto? O resultado aí vira um projeto que penaliza a miséria e premia a indiferença. É a insanidade burocrática de quem confunde limpeza urbana com limpeza social. Multar um catador que passa fome, que passa frio em R$ 8.000 é mais do que uma injustiça, né? É uma confissão de fracasso coletivo, porque além de ser absolutamente ineficaz, né? Porque achar que um catador tem R$ 8.000 sobrando para pagar uma multa é desconhecer o básico da realidade do povo. É também um atestado de que se perdeu totalmente a capacidade de enxergar a dignidade humana, é multar os desesperados por existir. É muito importante que a prefeitura reveja esse projeto. E ainda falando do Rio Grande do Sul, tem novidade naquele caso absurdo da ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Paula Lopes, que foi acusada de assassinar quase 500 animais em poucos meses, quando a sua tarefa era justamente proteger os bichinhos, né? Quando essa história veio à tona, em setembro, parecia impossível de ser verdade. Uma secretária municipal do Bem-Estar Animal acusada de mandar matar centenas de cães e de gatos sem nenhum critério, sem necessidade e sem nenhuma dignidade, claro. Era tão absurdo que merecia até uma certa desconfiança. Agora, com o inquérito concluído, o absurdo vira concreto. A Polícia Civil indiciou a Paula Lopes por maus tratos, falsidade ideológica e associação criminosa. De acordo com as investigações, a ordem era muito simples e muito cruel: matar para reduzir o custo e abrir espaço para novos animais. Ela criou um verdadeiro sistema industrial de assassinato de animais porque queria mostrar bons números no final da sua gestão, como se um alto número de mortes de animais fosse um mérito de uma secretária que deveria justamente zelar pelos animais. É inacreditável.
Foram quase 500 eutanásias em 7 meses, muitas delas sem motivo clínico, algumas delas com registros falsificados e outras nem registradas. A gestão transformou um abrigo num abatedouro e usou a bandeira da proteção animal para fazer contabilidade de morte. A ciência autoriza a eutanásia, claro, em casos terminais, para evitar o sofrimento dos bichinhos, mas não a barbárie. Agora cabe à justiça fazer o que o poder público não fez, né? Separar o discurso do cuidado da prática do descarte de outras vidas. Porque o que se viu em Canoas não foi uma política pública, foi uma crueldade burocrática. Hora do nosso quadro de terça-feira, o Descompliquês. Hoje eu vou falar sobre alavancagem, que é uma expressão que eu usei quando eu estava falando sobre o Trump. Alavancagem é quando alguém usa recursos de terceiros para aumentar o seu próprio poder de investimento. É o mesmo princípio de pegar um empréstimo para fazer um negócio maior do que o dinheiro que você tem para pagar esse empréstimo, caso esse negócio dê errado. No mundo financeiro é uma estratégia. Você arrisca dinheiro dos outros para ganhar mais com o seu. Se der certo, o lucro pode ser enorme. Se der errado, a dívida também é. A crise habitacional nos Estados Unidos em 2008 tem muito a ver com isso. E o Trump sempre foi assim. As empresas dele sempre foram altamente endividadas, alavancadas, usando crédito como combustível para parecer maior do que é. Muitas vezes dá certo, tanto que ele é bilionário, né, afinal de contas. Mas muitas vezes também não deu certo, e ele ficou bem mal na fita. Agora, esse perfil transbordou para a política. Ele promete tudo, promete muito, gasta o que não tem e usa conflitos como modo de negociação. O problema é que, quando um presidente pensa como um empresário alavancado, o risco nunca é só dele, né? É de todo mundo que depende desse mercado. Por isso, quando a gente fala que o encontro entre Lula e Trump foi um bom sinal, mas ainda sem previsibilidade, é disso que se trata. Não se sabe até que ponto esse jogo de dívida, tarifa, promessa, gentileza, aguenta ficar de pé sem quebrar o resto do mundo junto. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar esse dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até amanhã.